Continuando a pauta sobre formulários no HTML, pessoal, agora a gente vai conhecer os últimos 3 campos que faltaram ser abordados aqui no curso, tá? A gente vai utilizar essa mesma estrutura aqui da aula 21, porém a gente vai apagar alguns campos e vamos salvar esse arquivo aqui como aula 22, tá? Aula 22.html, vou fechar aqui o arquivo da aula 21, certo? E nessa mesma estrutura aqui eu vou apagar alguns campos e vou demonstrar os outros campos que faltaram ser abordados. Nessa aula a gente vai simular aqui um formulário de contato, tá, pessoal? Então também a gente vai apagar aqui esse EncType, que não vai servir para essa ocasião, como eu expliquei para vocês. A gente utiliza o EncType Multiform Data se no caso você estiver utilizando um campo do tipo input file, que é aquele que você seleciona um arquivo no computador. Então a gente vai criar aqui um label com uma simulação do usuário selecionar aonde que ele conheceu o site. Então, conheceu, vamos colocar assim, aonde nos conheceu. Dessa forma ele vai selecionar uma opção, tá, pessoal? E o campo que a gente vai criar aqui agora é o select, que nada mais é um combo, tá, que você costuma ver aí nos sites. Você cria ele aqui também em pares, você abre select e fecha select. O select também possui os atributos name e id, tá? Que nem os campos input, a gente vai colocar aqui conheceu. E o id também, mesma coisa, vamos colocar id conheceu, vou copiar e colar aqui. E o select, pessoal, ele trabalha com opções, então a gente vai colocar aqui option, value e fecha option, tá? Ele também trabalha em pares, você abre e depois fecha aqui. Aqui no meio, pessoal, é o valor que vai aparecer para o usuário, tá? E aqui é o valor que você quer que seja enviado para você, no sistema que você trabalhar, alguma coisa do tipo, tá? Então esse é sempre o valor que vai chegar para você e isso aqui é o que vai aparecer para o usuário. Então essa opção aqui a gente vai replicar. Vamos colocar aqui Yahoo como mais opções para ele poder selecionar, tá? E indicação. Vamos deixar apenas essas 3. Então vai aparecer lá para o usuário, onde nos conheceu? Google, Yahoo, indicação. Ele vai selecionar uma das 3 opções e vai mandar para você. Vamos verificar como está ficando. Vou acessar aqui o arquivo da aula 22, tá? E aqui a gente já tem a opção nome, e-mail, aonde nos conheceu. Google, Yahoo ou indicação. Ele vai selecionar uma das 3 opções, tá? E quando ele clicar lá no botão de enviar, essa opção vai aparecer para você o valor que você preencheu aqui, tá? A gente colocou o valor aqui no value do select, o mesmo que está aqui aparecendo para o usuário, mas suponhamos que você queira colocar qualquer outra coisa aqui em value, o que ele selecionar é o que vai aparecer para você depois. Geralmente nesses campos, pessoal, eles sempre oferecem uma opção assim, selecione, para que não fique já selecionada uma opção para o usuário. Então a gente vai deixar esse value aqui como branco, tá? Vamos colocar aqui a opção selecione 3 pontinhos, tá? E aí tem uma manha que você coloca aqui, selected. Essa opção selected, pessoal, nada mais é do que já ao carregar a página aqui ele já deixar selecionada essa opção. Se a gente atualizar aqui a página, veja que ele só vai ficar nessa mesma opção, selecione, tá? Então você deixa desta forma, a opção primária aqui para quando carregar a página já está nessa opção de selecione, assim ele vai entender que ele deve selecionar uma das opções abaixo, tá? Próximo campo que a gente vai falar aqui é o text area. Vamos criar aqui um label com o valor de mensagem. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai criar um campo que é como se ele fosse um input do tipo text, tá? Só que maior. É um campo com uma maior área para o usuário poder fazer uma descrição, tá? Então a gente começa aqui com text area, que abre e fecha em pares, tá? Text area também possui os mesmos atributos, name e id. Vamos colocar aqui name, mensagem, id, mensagem. 2 atributos que você não pode esquecer também é o rows e o calls. Rows seriam as linhas, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui 8 linhas e calls 45. Vamos deixar aqui como 50. Vou atualizar aqui a página, vou dar um BR aqui para não ficar grudado, tá? Vamos atualizar aqui a página. E repare que aqui já apareceu então a opção para nós. Vamos dar um BR aqui para separar. Vou atualizar aqui de novo. E está aqui, o usuário vai preencher nome, e-mail, vai selecionar onde que ele conheceu o site e vai descrever aqui uma mensagem maior, né, que seria um formulário de contato e que será enviado para você depois.
Então, essa opção, pessoal, para você disponibilizar para o usuário, para você disponibilizar um campo maior para ele poder digitar, é o text area, tá? E o que define o tamanho dele aqui é o rows e o calls, onde que os rows são a linha, que é aqui de cima para baixo, e os calls são as colunas, que é aqui do lado direito, tá? Do lado esquerdo, aliás, ao direito, que são as colunas desse textiário. O que define isso só é o tamanho e a largura, tá, pessoal? Então você define aí qual que fica o tamanho melhor e qual é o tamanho que você quer disponibilizar aqui para o usuário digitar. Campo textiário está ilimitado. O usuário pode preencher quanto ele quiser e mandar essa mensagem para você. E depois tem o último campo aqui que faltou abordar, que é o button, que nada mais é o botão para ele poder enviar essa mensagem para você. Então a gente vai colocar aqui o button, que abre e fecha em pares. Aqui dentro da button você coloca a mensagem a palavra que vai aparecer para o usuário. Vamos colocar aqui como enviar, tá? A opção para ele poder enviar. E aqui dentro do na primeira marcação aqui do atributo button, você vai colocar aqui o type, tá? Que é o tipo desse formulário. Então a gente vai colocar aqui ele como submit. Então dessa forma a gente já oferece a opção para o usuário poder fazer a submissão desse formulário. Vamos dar um BR aqui para separar, tá? Vamos salvar. Atualizando aqui a página, já vai aparecer o botão para o usuário poder enviar então essa mensagem, tá? Lembrando que só isso, pessoal, não garante o funcionamento e isso não vai mandar um e-mail para você. Isso que a gente está passando aqui é apenas uma estrutura de como que você faz para montar um formulário, tá? E conhecendo aqui os campos de formulário. Além desse tipo de botão que você pode criar, pessoal, você consegue também criar input do tipo submit para disponibilizar ali para o usuário enviar mensagem. Ele funciona do mesmo jeito, input type, submit, tá? E a diferença dele é que você apenas acrescenta esse valor aqui de enviar no value dele, tá? Vamos colocar aqui value, enviar. E tá aqui, é um outro botão, tá, que você pode criar e que também tem a mesma funcionalidade de fazer a submissão de um formulário. A gente atualiza a página aqui e repara que não muda nada. Eu prefiro utilizar o button, tá, pessoal, porque quando vocês estiverem trabalhando aí com CSS e vocês quiserem fazer uma formatação para input, normalmente acaba se gerando um conflito, tá, pelo fato dos dois serem input, mas um ser diferente do outro. Então, normalmente, nesses casos aqui, eu sempre utilizo button, tá? Button type, submit e o valor aqui, enviar, tá? Que é o que vai aparecer para o usuário. Apenas para finalizar essa videoaula, tá, pessoal? E até para não ficar em branco, isso aqui, como é um formulário de contato, tem como, ainda assim, em HTML, enviar essas informações aqui para um e-mail, tá? Mas não é a forma mais legal de se trabalhar. Mas tem como, a gente vai colocar aqui na action mail to, tá? Que é uma opção de você enviar por e-mail, e aqui você vai colocar o e-mail que vai receber essas informações que aqui foram preenchidas, tá? Então vamos supor mail to, vamos colocar aqui meu e-mail, fabiogodoy@gmail.com, certo? Se eu atualizar aqui a página então para visualizar como que vai ficar essa situação, vamos dar um F5 aqui. Carregou aqui a página, a gente já tem aqui os campos preenchidos, vamos colocar aqui Fábio, e-mail fabio@fabio.com e vamos selecionar a opção aqui que conheceu no Google, por exemplo. Vamos clicar aqui em enviar, o que ele faz? Ele vai abrir para você uma opção de e-mail que você possa trabalhar, como no caso aqui ele oferece Gmail, Yahoo e eu tenho aqui o Thunderbird instalado. Eu vou clicar aqui na opção do Thunderbird verificar como que vai ficar. Reparem, pessoal, que não é legal trabalhar dessa forma justamente por isso, tá? Aqui ele vai mandar aqui de forma exata para quem que deve ser o destino, né? Para o e-mail que você colocou aqui na action, tá? Então ele já vai pegar aqui de forma exata. Mas a mensagem, pessoal, que você escreveu, ela fica de uma forma que não fica atrativa se você mandar por e-mail, tá? Reparem que ela vai chegar mais ou menos dessa forma aqui para a pessoa que você está querendo disparar o e-mail. Então não é legal trabalhar assim desta forma, tá, pessoal? Eu recomendo vocês que estão assistindo esse curso, que a gente tem o curso lá de web design no site, onde que a gente também ensina técnicas de trabalhar aqui com o formulário e depois ensina o próprio PHP, onde que você pode tratar essas informações, tá, que estão sendo preenchidas aqui através de um formulário e receber elas de forma correta, de forma limpa,
e não suja do jeito que aparece aqui para nós ao trabalhar nesse formato, tá, pessoal? Então, essa foi a última videoaula aqui de formulários, pessoal. A gente conheceu aqui nessa aula como trabalhar com esses tipos de campo combo, tá? Onde o usuário seleciona uma opção. Conhecemos também aqui como trabalhar com o textiário e os tipos de botão que você pode utilizar, que é o Submit. Além do Submit, pessoal, só para finalizar o vídeo, você pode trabalhar com o Reset, que é quase a mesma coisa, tá? Você vai alterar apenas aqui o type dele para Reset e vamos colocar aqui limpar. Normalmente você vê isso em formulários, tá? Mas eu não acho legal utilizar, mas se você quiser colocar, é a opção do usuário limpar as informações que estão sendo preenchidas aqui, tá? No formulário. Então você pode colocar de novo, qualquer coisa, tá? E ao clicar aqui em limpar, ele limpa. Não acho legal colocar esse botão limpar, até porque se um usuário preencheu todo o formulário, ele não vai querer clicar em limpar, né? É uma questão até de usabilidade, não colocar esse tipo de botão. Às vezes o usuário ele pode confundir a opção aqui de enviar essa mensagem para você com o limpar. E aí você acaba perdendo o contato e o usuário se frustra em não querer mandar mais a mensagem para você com essa opção de limpar. Então é recomendável sempre você deixar apenas o botão de enviar, tá? Para que o usuário não se perca. E ao ele clicar aqui, ao ele preencher todos os campos do seu formulário, disparar a mensagem para você e a mensagem chegar certinho, tá? No curso de PHP você aprende como trabalhar esses dados, tá? E receber por e-mail. Nessa aula a gente não vai explicar, essa parte foi só para ensinar como que você trabalha com formulários aqui no HTML. Espero que vocês tenham entendido.